Há um texto que nunca ouviste lido em voz alta dentro de igreja. Nunca. Em 2000 anos. Não em missa. Não em culto. Não em liturgia dominical. Mesmo que padre seja progressista. Mesmo que pastor seja reformado. Mesmo que comunidade seja liberal. O Evangelho de Tomé jamais foi lido publicamente em contexto eclesiástico desde que cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano em 380 depois de Cristo. E razão não é que foi descoberto apenas em 1945. É que mesmo antes de desaparecer por 1500 anos, mesmo quando cópias circulavam, mesmo quando era conhecido e citado por padres da igreja primitiva, já era proibido nas leituras públicas. Não foi excluído apenas do cânon. Isso é conhecimento comum. Foi excluído de algo mais fundamental. Foi excluído da performance ritual, da proclamação em voz alta, da leitura comunitária. E há razão técnica para isso. Razão que vai além de conteúdo herético. Porque há textos que podem ser lidos silenciosamente por indivíduo isolado, sem causar dano à estrutura. Mas quando lidos em voz alta para a congregação reunida, quando proclamados como escritura em contexto litúrgico, quando recebem autoridade performativa da leitura ritual, destroem algo que não pode ser reconstruído, destroem consenso, destroem unidade doutrinária. Destroem a autoridade de quem lidera através de controle sobre o que é proclamado como palavra de Deus. E igreja, desde Constantino, sempre soube disso, que não basta excluir texto de cânon. É preciso garantir que nunca seja lido em voz alta onde comunidade se reúne. Porque leitura pública confere legitimidade, que leitura privada nunca confere. E legitimidade pública de Tomé é intolerável para a estrutura que sobrevive através de controle sobre o que comunidade ouve proclamado como sagrado. O Evangelho de Tomé foi descoberto em dezembro de 1945, quando camponeses egípcios quebraram jarro perto de Nag Hammadi. 13 códices de couro, 52 textos, 114 logias atribuídas a Jesus. E imediatamente após descoberta e tradução, estudiosos bíblicos progressistas começaram a explorar a possibilidade de incluir Tomé em leituras litúrgicas, não em cânon oficial. Isso levaria séculos de negociação ecumênica, mas em ciclos de leitura opcional, em liturgias experimentais, em comunidades progressistas. E resultado foi revelador. Não houve proibição formal da hierarquia, não houve decreto papal, não houve concílio ecumênico declarando Tomé ilegítimo para uso litúrgico. Houve algo mais eficaz. Houve silêncio institucional. Houve ausência de aprovação. Houve falta de inclusão nos lecionários oficiais, os livros que determinam quais textos devem ser lidos em quais domingos. E esse silêncio funciona como censura mais eficaz que proibição explícita. Porque proibição explícita gera resistência. Mas a ausência de inclusão em lecionário oficial simplesmente garante que texto nunca será ouvido por 99% dos fiéis que frequentam cultos regulares. Não precisas proibir o que pode simplesmente não incluir. E Tomé, descoberto há quase 80 anos, traduzido, publicado, academicamente respeitado, permanece excluído de leitura pública litúrgica em praticamente todas as denominações cristãs: católica, ortodoxa, protestante, pentecostal. Todas mantêm Tomé fora da proclamação ritual. E isso não é acidente. É política deliberada de controle sobre o que comunidade ouve proclamado como palavra de Deus. Se reconheces que chegaste até aqui, porque algo em ti sempre se perguntou por que certos textos nunca são lidos em igrejas, mesmo quando são conhecidos, porque controle sobre leitura pública é mais importante que controle sobre propriedade de textos. Porque a igreja permite que leias Tomé sozinho em casa, mas nunca permitiria que fosse lido do púlpito durante culto. Inscreve-te agora e deixa teu like não como aprovação algorítmica, mas como reconhecimento de que censura não é apenas sobre proibir posse, mas sobre controlar performance ritual, e que performance ritual
é onde poder eclesiástico é exercido de forma mais direta e menos visível. Porque o que segue não é teoria conspiratória sobre supressão de textos, é a análise técnica de como o controle litúrgico funciona como instrumento de poder mais eficaz que censura explícita. Mas antes de Tomé ser descoberto em Nag Hammadi, antes de desaparecer por 1500 anos, ele existiu e foi conhecido. Clemente de Alexandria, no final do segundo século, cita Tomé. Orígenes, no terceiro século, menciona Tomé. Eusébio de Cesareia, no quarto século, lista Tomé entre textos espúrios, não canônicos, mas conhecidos, e essa categoria é reveladora. Espúrio não significa falso, no sentido de fraudulento. Significa não autêntico, no sentido de não aprovado para leitura pública. Eusébio cria 3 categorias: textos aceitos, homologomena, textos disputados, antilegomena, e textos espúrios, nota. Tomé está na terceira categoria. E terceira categoria não é sobre autoria duvidosa. É sobre inadequação para a proclamação litúrgica. É sobre textos que, mesmo se genuínos, não devem ser lidos em voz alta para a congregação. Que razão técnica que Eusébio não diz explicitamente, mas que é óbvia quando estudas padrão de exclusão, é: textos espúrios são textos que desafiam a autoridade de quem controla a leitura pública. Guarda isso, porque em instantes vais perceber que controle sobre o que é lido em culto não é sobre proteger ortodoxia. É sobre manter monopólio sobre interpretação. Porque quando o padre lê texto do púlpito, não está apenas transmitindo informação, está conferindo autoridade. Está dizendo: isto é o que Deus diz. Ouve. E se Deus diz através de texto que padre lê que não precisas de padre para ouvir Deus, então a autoridade de padre colapsa, e colapso não pode ser permitido. Então textos que apontam para acesso direto não mediado nunca são lidos do púlpito. Podem existir em bibliotecas, podem ser estudados em academias, mas não podem ser proclamados em culto. Porque proclamação em culto confere legitimidade ritual que estudo acadêmico nunca confere. E quando estudamos desenvolvimento de lecionários, os ciclos de leitura que determinam quais textos são lidos em quais domingos, percebemos que controle litúrgico foi estabelecido muito antes de cânon ser finalizado. Lecionários mais antigos que sobreviveram datam do quarto século e já excluem Tomé, não porque Tomé não era conhecido, mas porque Tomé não era adequado para a leitura pública, e inadequação não é sobre conteúdo ser difícil de entender. É sobre conteúdo ser fácil demais de entender, de forma que desafia a estrutura. Logia 3 de Tomé. O reino está dentro de vós e fora de vós. Simples, claro, e devastador para a estrutura que mantém controle, dizendo que reino está em outro lugar, no céu futuro, na instituição presente, no sacramento administrado por padre. Se reino está dentro, então acesso não requer mediação institucional. E se acesso não requer mediação, então mediador se torna opcional. Que opcional é morte para a estrutura de poder. Mas ainda não chegamos à parte que realmente incomoda. O mecanismo de censura litúrgica não funciona através de proibição explícita. Funciona através de omissão estratégica. Lecionário oficial determina que em determinado domingo será lido o Evangelho de João capítulo 3, versículos 1 a 21. No domingo seguinte, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. E assim por diante. 3 anos de ciclo, centenas de leituras. E em nenhum momento, em nenhum domingo, em nenhuma festa, em nenhuma ocasião especial, Tomé aparece. Não há decisão consciente a cada domingo de não ler Tomé. Há simplesmente ausência de Tomé do ciclo. E a ausência funciona como censura invisível. Porque congregação nunca se pergunta: por que não estamos lendo Tomé hoje? Congregação apenas ouve o que está no lecionário, e o que está no lecionário é o que foi incluído por autoridade que controla lecionário. E a autoridade que controla lecionário nunca incluiu Tomé, e nunca incluirá, porque incluir Tomé em lecionário seria conferir a Tomé autoridade ritual
equivalente a evangelhos canônicos. E autoridade ritual equivalente significaria que comunidade ouviria Tomé sendo proclamado do púlpito com mesma autoridade que João ou Lucas. E ouvir Tomé do púlpito permitiria que comunidade questionasse: por que mensagem de Tomé? Que reino está dentro? Que acesso é direto? Que mediação não é necessária? Não é proclamada com mesma frequência que mensagem dos canônicos sobre pecado, redenção, necessidade de igreja para a salvação. Sentes o tremor? Não é sobre Tomé especificamente. É sobre mecanismo. Mecanismo que funciona em todas as instituições religiosas. Mecanismo que controla, não através de proibir, mas através de não incluir. Não através de censurar, mas através de silenciar. Não através de queimar livros, mas através de nunca lê-los em voz alta, onde comunidade se reúne. E mecanismo é mais eficaz que censura explícita porque é invisível. Ninguém nota a ausência, apenas nota a presença. E presença é controlada por quem controla lecionário. Talvez isso soe familiar demais. Talvez tenhas notado que em anos de frequentar cultos nunca ouviste certos textos sendo lidos. Não porque não existem, mas porque não estão incluídos. E não estão incluídos porque desafiam algo que estrutura precisa manter. E estrutura mantém não através de proibir tua leitura pessoal. Isso seria censura óbvia que geraria resistência. Mas através de garantir que nunca ouças texto sendo proclamado ritualmente. Porque proclamação ritual confere autoridade. E autoridade não pode ser conferida a texto que desafia a autoridade de quem confere autoridade através de controle sobre proclamação. Se algo em ti reconheceu isso, não expliques. Se quiseres, deixa nos comentários apenas: vi o mecanismo, porque a linhagem de reconhecedores que vê que censura institucional não funciona através de proibição dramática, mas através de omissão sistemática. E omissão sistemática é invisível até que notes o que está ausente. E quando lemos atas de concílios antigos, quando estudamos decisões sobre quais textos incluir em culto público, percebemos que preocupação nunca foi apenas ortodoxia doutrinária. Foi sempre controle performativo. Concílio de Laodiceia, em 360. Cânone 59. Não se deve ler nas igrejas salmos particulares ou livros não canônicos, mas apenas os livros canônicos do Antigo e Novo Testamento. Note a formulação. Não se deve possuir ou não se deve estudar, mas não se deve ler nas igrejas. Proibição é específica à leitura pública litúrgica, porque leitura pública é performance, é ritual, é conferência de autoridade, e conferência de autoridade deve ser controlada. Não importa o que indivíduo lê em casa, importa o que comunidade ouve proclamado como palavra de Deus durante culto. Porque o que comunidade ouve proclamado ritualmente se torna o que comunidade acredita ser vontade de Deus. E vontade de Deus, quando mediada por leitura pública controlada, é vontade de quem controla o que é lido. E Concílio de Trento, em 1546, seção 4, reafirma controle sobre leitura pública. Não proíbe leitura privada de textos apócrifos, mas estabelece que apenas textos canônicos podem ser lidos liturgicamente. E estabelece que interpretação de textos canônicos lidos liturgicamente deve ser controlada por autoridade eclesiástica. Duplo controle. Controle sobre o que é lido e controle sobre como o que é lido é interpretado. E segundo controle só funciona se primeiro controle for mantido. Porque se textos que desafiam interpretação oficial forem lidos liturgicamente, então congregação terá base textual para questionar interpretação oficial. Mas, se textos que desafiam interpretação oficial nunca são lidos liturgicamente, então congregação nunca tem base textual ritual para questionar. Pode ter base textual pessoal, pode ler Tomé em casa, mas não tem base textual ritual. Nunca ouviu Tomé sendo proclamado do púlpito durante culto. E base textual ritual é o que confere legitimidade comunitária. Leitura pessoal é sempre suspeita de ser interpretação particular,
Mas leitura litúrgica é proclamação comunitária do que Deus diz. E Deus só diz o que padre lê do púlpito, e padre só lê do púlpito o que está no lecionário. E o que está no lecionário é o que a autoridade que controla lecionário incluiu, e Tomé nunca foi incluído. E se em algum momento da tua vida sentiste estranheza de que Bíblia que lês em casa contém apenas certos textos, de que cultos que frequentas apenas leem certos capítulos desses textos, de que há padrão no que é lido e padrão no que nunca é lido mesmo estando na Bíblia, de que há textos que existem mas nunca são proclamados, escreve nos comentários padrão na ausência, porque não está sozinho nisso. Há tradição de observadores que notam não apenas o que está presente, mas o que está ausente. E a ausência não é acidente, é design. Então para. Apenas para por um momento. Fecha os olhos se for confortável, respira e tenta lembrar, em toda a tua vida de frequentar cultos, missas, liturgias, quais textos nunca ouviste sendo lidos? Não textos que não conheces, mas textos que conheces existirem, mas que nunca foram proclamados do púlpito. Talvez Cântico dos Cânticos, poema erótico raramente lido em culto apesar de estar no cânon. Talvez Eclesiastes, ceticismo existencial que desafia otimismo pastoral. Talvez parábolas de Jesus que não têm interpretação reconfortante fácil. E certamente Tomé, que nem está no cânon, mas que existe, é conhecido, é estudado, mas nunca é proclamado. E nota que a ausência cria vazio. E vazio é preenchido por o que é proclamado. E o que é proclamado controla o que comunidade acredita ser mensagem de Deus. Permanece aqui, notando a ausência. Notando como a ausência funciona como forma de controle mais eficaz que proibição. Porque proibição é visível. Ausência é invisível. E invisível não gera resistência. Quando estiveres pronto, retorna. O mecanismo de controle litúrgico, quando examinado tecnicamente, revela a estratégia de 3 camadas. Primeira camada, controle sobre cânon, determinar quais textos são escritura. Segunda camada, controle sobre lecionário, determinar quais textos canônicos são lidos liturgicamente e com que frequência. Terceira camada, controle sobre homilia, determinar como textos lidos liturgicamente são interpretados. E terceira camada depende de segunda, e segunda camada depende de primeira. Mas segunda camada é mais importante que primeira, porque há textos canônicos que nunca são lidos liturgicamente. Estão na Bíblia, mas não estão no ciclo de leitura. E se não estão no ciclo de leitura, não são ouvidos pela congregação. E se não são ouvidos, não são conhecidos na prática. E se não são conhecidos, não podem ser usados para questionar interpretação oficial de textos que são lidos. Sistema é autorreforçante. Textos que apoiam interpretação oficial são lidos frequentemente. Textos que desafiam interpretação oficial são lidos raramente ou nunca. E congregação, ouvindo apenas textos que apoiam interpretação oficial sendo proclamados ritualmente, acredita que interpretação oficial é o que Bíblia ensina. Porque Bíblia que congregação conhece não é Bíblia completa. É Bíblia filtrada por lecionário. É Bíblia proclamada. É Bíblia que padre escolheu ler. E padre escolheu o que lecionário oficial determinou. E lecionário oficial foi criado por autoridade que tem interesse em manter interpretação oficial. E isso encontra eco em todas as tradições, onde há tensão entre texto completo e texto proclamado. No judaísmo, Torá é lida em ciclo anual ou trienal. Mas não toda a Torá. Apenas porções selecionadas. E porções selecionadas, parashot, foram determinadas por autoridade rabínica. E a autoridade rabínica tem controle sobre o que comunidade ouve sendo lido na sinagoga. No Islã, o Corão completo é conhecido. Mas em oração pública, imã seleciona suras específicas, e seleção não é aleatória. É baseada em tradição que determina quais suras são adequadas para quais ocasiões. E adequação é determinada por autoridade que controla a tradição. No budismo, sutras são vastos. Mas em cerimônias,
monges recitam sutras específicos. E especificidade é controlada por escola que determina liturgia. Padrão é universal. Texto completo existe. Mas texto proclamado é seleção. E seleção é controle. E controle é poder. Mas há algo que preciso te dizer antes de chegarmos ao centro disso. Algo sobre por que controle litúrgico não é apenas autoritarismo institucional. Porque há razão prática, não apenas política, mas prática, para controlar o que é lido em culto público. Leitura litúrgica não é educação. É formação. Não é sobre transmitir informação. É sobre moldar identidade comunitária. E identidade comunitária requer consenso. Requer que todos que se reúnem compartilhem entendimento básico sobre quem são, o que acreditam, como devem viver. E consenso requer repetição. Requer que mesmo os textos sejam lidos repetidamente. Requer que mesmo as mensagens sejam proclamadas consistentemente. E se cada padre lesse textos diferentes a cada domingo, sem coordenação, sem padrão, sem ciclo estabelecido, então não haveria formação comunitária. Haveria apenas cacofonia. E cacofonia não forma comunidade, forma fragmentação. E fragmentação destrói identidade comunitária. Então, lecionário, ciclo estabelecido de leituras, serve função prática legítima. Garante que todas as comunidades que usam o mesmo lecionário ouçam mesmos textos. E ouvir mesmos textos cria unidade, cria sensação de pertencer a algo maior que congregação local, cria identidade denominacional. Problema não é lecionário em si, é o que é excluído de lecionário. É o critério de exclusão. Se critério de exclusão fosse apenas pedagógico, textos muito difíceis, textos muito longos, textos que requerem contexto extenso para compreender, então o lecionário seria ferramenta neutra de formação. Mas quando o critério de exclusão é político, textos que desafiam a autoridade, textos que sugerem acesso direto não mediado, textos que questionam necessidade de estrutura institucional, então o lecionário se torna ferramenta de controle. E Tomé foi excluído não porque é difícil de entender. Foi excluído porque é fácil de entender, de forma que desafia a necessidade de mediação institucional. E exclusão não foi pedagógica, foi política. Mas há algo que não está em nenhum lecionário, nem católico, nem ortodoxo, nem protestante. Porque verdadeiro poder de controle litúrgico não está em textos que são lidos. Está em textos que nunca são lidos. Está em ausências que ninguém nota, porque ausências são invisíveis. E invisibilidade é o que torna controle eficaz. Congregação não se rebela contra não ouvir Tomé, porque congregação não sabe que Tomé existe para ser ouvido. Ou se sabe que existe, não sabe que poderia ser lido liturgicamente. Ou se sabe que poderia, não questiona porque não é. Porque questionar a ausência requer primeiro notar a ausência. E notar a ausência requer ter expectativa de presença. E expectativa de presença só existe se já ouviste sendo proclamado. E se nunca ouviste, não tens expectativa. E sem expectativa, não notas a ausência. E sem notar a ausência, não questionas. E sem questionar, controle permanece invisível. E invisibilidade é perfeição de controle. Todos os textos excluídos, todos os ciclos de leitura estabelecidos, Tomé nunca proclamado do púlpito, lecionários definindo o que Deus diz a cada domingo, congregações ouvindo apenas o que está incluído, nunca ouvindo o que está excluído, nunca notando que algo está excluído, porque exclusão é invisível. E invisibilidade funciona como censura mais eficaz que proibição explícita. Porque proibição explícita gera mártires, gera resistência, gera movimento de contestação. Mas exclusão silenciosa não gera nada, apenas cria vazio, e vazio é preenchido por o que é proclamado. E o que é proclamado é controlado por quem controla lecionário. E quem controla lecionário controla o que comunidade acredita ser palavra de Deus. Não através de ditadura teológica, mas através de curadoria litúrgica. Não através de proibir, mas através de não incluir.
não através de censurar, mas através de silenciar. E talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui para aprender sobre Tomé especificamente. Vieste para reconhecer mecanismo que funciona universalmente. Mecanismo que controla não através de proibição dramática, mas através de omissão sistemática. Mecanismo que funciona em igrejas, mas também em escolas que determinam currículo, quais livros são lidos, quais autores são estudados, quais perspectivas são incluídas, em mídia que determina a pauta, quais histórias são cobertas, quais vozes são amplificadas, quais questões são enquadradas como importantes, em política que determina a agenda, quais problemas são debatidos, quais soluções são consideradas viáveis, quais alternativas são excluídas como impraticáveis. Mecanismo é sempre o mesmo. Controle sobre o que é proclamado publicamente. Controle sobre o que comunidade ouve coletivamente. Controle sobre o que é conferido à autoridade ritual através de inclusão em performance pública. E controle é exercido não através de proibir acesso individual, mas através de omitir de proclamação coletiva. Porque acesso individual é sempre suspeito de ser interpretação particular. Mas proclamação coletiva é sempre autorizada como verdade comunitária. E verdade comunitária é o que todos acreditam porque todos ouviram sendo proclamado. E o que todos ouviram sendo proclamado é o que foi incluído por quem controla o que é proclamado. E no momento em que reconheces mecanismo, não há retorno, porque começarás a notar ausências. Começarás a perguntar não apenas o que está sendo dito, mas o que não está sendo dito. Não apenas o que está incluído, mas o que está excluído. E excluído não é acidente. É política. E se durante tua vida aprendeste que censura é sobre queimar livros, proibir posse, perseguir leitores, talvez seja tempo de reconhecer que censura mais eficaz é sobre não incluir em proclamação pública. É sobre garantir que texto exista, mas nunca seja ouvido coletivamente. É sobre permitir leitura privada, mas proibir leitura litúrgica. É sobre controlar não posse, mas performance. Porque performance confere autoridade. E autoridade não pode ser conferida a texto que desafia a autoridade de quem confere autoridade através de controle sobre performance. E Tomé, se lido liturgicamente, conferiria à autoridade ritual a mensagem de que reino está dentro, de que acesso é direto, de que mediação institucional não é necessária. E essa autoridade ritual destruiria a autoridade de estrutura que sobrevive através de ser vista como mediação necessária. Então Tomé não pode ser lido liturgicamente, não porque é falso, mas porque é verdadeiro de forma que torna a estrutura opcional. E estrutura não pode tolerar ser opcional, deve ser necessária, e necessidade é mantida através de controle sobre o que é proclamado como palavra de Deus. E o que é proclamado não inclui textos que dizem que proclamação não é necessária para ouvir Deus. Lembras de que Tomé nunca foi lido em voz alta em igreja? De que mesmo após descoberta em Nag Hammadi, mesmo após 80 anos de disponibilidade, mesmo após tradução para todas as línguas, nunca foi incluído em lecionário oficial de nenhuma denominação? De que pode ser lido em casa, mas não do púlpito? De que pode ser estudado em academia, mas não proclamado em culto? Talvez estejas começando a compreender que exclusão não é sobre proteger ortodoxia. É sobre manter controle litúrgico. É sobre garantir que o que comunidade ouve ritualmente proclamado como palavra de Deus seja apenas o que a autoridade que controla ritual aprovou. E aprovação não é sobre verdade. É sobre adequação à manutenção de estrutura de autoridade. E Tomé não é adequado. Não porque mente, mas porque diz verdade que estrutura não pode tolerar ser proclamada ritualmente. Verdade de que acesso a Deus não requer mediação institucional, de que reino está dentro, de que salvação não é futura, mas presente, de que padre não é necessário. E se padre não é necessário, então estrutura que deriva. Autoridade de padre ser necessário colapsa. Então padre nunca lerá Tomé do púlpito, não porque padre seja mau, mas porque padre
é parte de estrutura que sobrevive através de controle sobre o que é proclamado ritualmente. E Tomé não pode ser proclamado ritualmente sem destruir justificativa ritual de padre. E agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser sobre Tomé e se torna sobre mecanismo universal de controle através de omissão, onde igreja e escola e mídia e política usam o mesmo mecanismo, controle sobre o que é proclamado publicamente, para manter controle sobre o que comunidade acredita ser verdade, onde a ausência funciona como censura mais eficaz que proibição, porque a ausência é invisível, onde notaste que nunca ouviste Tomé sendo lido em culto e agora reconheces que a ausência não é acidente, mas política, onde mecanismo é exposto e exposição torna impossível não ver mecanismo funcionando em todos os lugares. Talvez notes que poder não está em proibir teu acesso individual a texto. Poder está em garantir que nunca ouças texto sendo proclamado coletivamente, porque proclamação coletiva confere autoridade ritual, e autoridade ritual cria consenso comunitário. E consenso comunitário é o que todos acreditam porque todos ouviram sendo proclamado. E controlar o que é proclamado é controlar o que é acreditado, não através de ditar o que pensar, mas através de controlar o que é ouvido coletivamente. E o que é ouvido coletivamente é o que é incluído em performance ritual. E Tomé nunca foi incluído. E nunca será. Porque incluir Tomé em performance ritual seria conferir a Tomé autoridade ritual equivalente a evangelhos canônicos. Que a autoridade ritual equivalente permitiria que comunidade ouvisse, coletivamente, ritualmente, com sanção de autoridade eclesiástica, que reino está dentro, que mediação não é necessária, que estrutura é opcional. E estrutura não pode proclamar própria opcionalidade. Deve proclamar própria necessidade. E proclamação de necessidade requer exclusão de textos que revelam opcionalidade. Nos comentários, não precisa declarar revolta. Revolta é reação emocional que passa. Se quiseres, deixa a palavra que reconhece mecanismo. Pode ser ausência, pode ser performance, pode ser lecionário ou silêncio, porque estas palavras não são para protestar, são para reconhecer. Reconhecer que censura mais eficaz não é dramática, é burocrática. Não é através de inquisição, é através de curadoria. Não é através de queimar livros, é através de não incluir em lista de leitura oficial. E reconhecimento não muda sistema imediatamente, mas torna impossível não ver sistema funcionando. E ver sistema funcionando é primeiro passo para não ser controlado por sistema sem saber. Inscreve-te, porque seguiremos examinando mecanismos que funcionam através de invisibilidade. Mecanismos que controlam não através de proibir, mas através de não incluir. Mecanismos que censuram não através de suprimir, mas através de silenciar. E compartilha este vídeo com aqueles que começaram a notar ausências. Não com aqueles que apenas consomem o que é proclamado, mas com aqueles que perguntam o que não está sendo proclamado. Por quê? E quem decide? Porque essas três perguntas são início de reconhecimento de mecanismo. E mecanismo, uma vez reconhecido, não pode ser não reconhecido. Em Nag Hammadi, onde Tomé foi descoberto, mas nunca proclamado liturgicamente, em 2000 anos de cultos cristãos, onde Tomé nunca foi lido do púlpito, em lecionários oficiais de todas as denominações, onde Tomé está ausente não por acidente, mas por política, em concílios antigos que estabeleceram que certos textos não devem ser lidos nas igrejas, mesmo se forem genuínos. E aqui, neste momento, onde reconheceste que a ausência funciona como forma de controle mais eficaz que proibição, porque a ausência é invisível, enquanto proibição é visível, onde mecanismo não é sobre Tomé especificamente, mas sobre controle litúrgico universalmente, onde controle litúrgico é controle sobre o que comunidade ouve proclamado como palavra de Deus, onde o que comunidade ouve proclamado é o que comunidade acredita, onde o que comunidade acredita é controlado por quem controla o que é proclamado,
onde Tomé nunca será proclamado não porque é falso, mas porque é verdadeiro, de forma que revela que a estrutura que controla a proclamação é opcional e não necessária. Censura mais eficaz não proíbe tua leitura individual. Permite, porque leitura individual é suspeita privada não autorizada. Censura mais eficaz proíbe leitura litúrgica, proclamação ritual, performance coletiva, porque proclamação ritual confere autoridade, e autoridade ritual cria consenso, e consenso é poder. E poder é mantido não através de proibir acesso, mas através de controlar proclamação. E Tomé está acessível, mas nunca proclamado, e acessível sem proclamação é existente sem autoridade, é conhecido sem ser legitimado, é disponível sem ser conferido status ritual de palavra de Deus. E status ritual é o que importa, não posse individual, mas autorização comunitária. E autorização comunitária acontece através de inclusão em lecionário, e lecionário é controlado por autoridade. Que autoridade nunca incluirá texto que diz que autoridade não é necessária. No silêncio onde Tomé permanece não proclamado, onde a ausência funciona como censura invisível, onde mecanismo é exposto, mas continua funcionando porque exposição não destrói mecanismo, apenas torna visível, onde visibilidade não é suficiente para mudar sistema, mas é suficiente para não ser controlado por sistema sem saber. Onde todos nós ouvimos apenas o que está incluído em proclamação oficial, e nunca ouvimos o que está excluído, a menos que busquemos individualmente, mas busca individual, nunca tem autoridade de proclamação ritual, onde controle litúrgico é forma mais eficaz e menos visível de censura que a humanidade inventou.